Gatilhos mentais. Os segredos da persuasão para motivar, influenciar, persuadir e gerar vendas imediatas. Guia completo com estratégias de negócios para obter mais clientes, vendas e lucros. Dedicação. Para o empresário, o empreendedor, o coach, o consultor, o especialista ou o profissional de marketing. Para você que arrisca tudo todos os dias para causar um impacto mais significativo no mundo e transformar este um lugar melhor. Isso é para você. Sobre o autor. Estudar persuasão e influência é uma das minhas paixões mais profundas e consumiu uma grande parte do meu tempo e energia nos últimos anos. Tenho familiares e amigos que dizem que minha busca beira a obsessão. Eles estão errados. Ela cruzou a linha há muito tempo. Não conheço nenhum assunto mais fascinante, mais poderoso, mais lucrativo e, infelizmente, mais confuso. Essa confusão é mais do que lamentável. Também é amplamente desnecessário. Dado o ritmo do mundo de hoje, nunca foi tão fácil ser poderosamente persuasivo. Nunca. Não requer boa aparência, língua de prata ou lógica infalível. Não requer confiança, carisma ou uma personalidade magnética. É uma questão simples quando se corta toda a fumaça. É cortar a fumaça que é a parte difícil. Na verdade, se você ainda não desenvolveu seus poderes de persuasão ao nível que deseja, provavelmente não tem nada a ver com você. Dado o jogo de estratégia e desinformação disponível, é um milagre que ainda possamos nos entender, muito menos persuadir um ao outro. Adentrar nesse universo me deixou ainda mais encantado pela arte de viver e compartilhar o pouco que aprendi com outras pessoas. Tenho que admitir que sou realmente fascinado por psicologia, vendas e pessoas. E esse é o motivo de estar escrevendo para você exatamente agora. Espero que aproveite a jornada. Como ler este livro? Conselhos dos Mestres. Algum tempo atrás, um repórter viajou ao Tibete para entrevistar um velho sábio mestre Zen. Quando os dois se sentaram para tomar chá, em vez de deixar o mestre Zen falar, o repórter começou a se gabar de todas as coisas que sabia sobre a vida. O cara tagarelava sem parar enquanto o mestre servia o chá do repórter. Enquanto ele balbuciava sem parar, o chá rapidamente subiu até a borda de sua xícara e começou a derramar no chão. O repórter finalmente parou de tagarelar e disse surpreso: "O que você está fazendo? Você não pode mais continuar. O copo está transbordando." "Sim", respondeu o sábio mestre. "Esta xícara de chá, assim como a sua mente, está tão cheia de ideias que não há espaço para novas informações. Você deve primeiro esvaziar sua cabeça antes que qualquer novo conhecimento possa entrar. Esteja aberto a novas ideias, mas não acredite no que eu digo. Não acredite, nem desacredite no que você lê neste livro. Eu nem quero que você aceite o que eu digo como a melhor maneira. E, acima de tudo, não leia este livro e diga: 'Uau, Michael realmente conhece essas coisas.' E, em seguida, sente-se com um saco de pipocas na frente da TV. A mera crença nessas ideias não vai colocar dinheiro no seu bolso. A crença por si só não vai colocar comida em sua mesa, roupas em seus corpos ou um carro novo em sua garagem. Em vez disso, quero que você experimente os resultados do uso das técnicas que compartilho com você. Experimente em sua empresa enquanto sua conta bancária cresce. Experimente a emoção de ter um número cada vez maior de pessoas entregando dinheiro a você, emitindo cheques, debitando em seus cartões de crédito e aumentando sua conta do PayPal. Como? Colocando esses princípios em ação. Não importa o que você venda, espero que este livro o ajude a ter sucesso. Se um dia você puder atribuir até mesmo uma pequena porcentagem de seu sucesso ao que eu lhe ensinei, eu também terei sucesso. Introdução. Você gostaria de aprender dezenas de princípios e técnicas pouco conhecidos de psicologia e publicidade usados pelos redatores e designers mais bem pagos do mundo? Se você disse sim, este livro abrirá um mundo totalmente novo para você.
Ele vai lhe ensinar segredos conhecidos apenas pelos mestres da persuasão, os especialistas em publicidade que sabem como atingir os desejos mais íntimos das pessoas e influenciá-las a gastar dinheiro. Ele vai te ensinar o que fazer e como fazer. Dito de outra forma, este livro o ajudará a ganhar mais dinheiro. E não importa se você vende itens de grife ou água na praia, porque vou ensinar a você, bem aqui nestas páginas que se movem rapidamente, como entrar na mente de seus clientes em potencial, como psicólogos de consumo bem pagos, como redatores de agência de publicidade extremamente habilidosos que conhecem e usam todos os truques do comércio para influenciar os consumidores a ler suas ofertas e responder sacando suas carteiras. Persuasão e influência. Agora, se essas duas palavras o assustam, pare de ler aqui. Mesmo, isso significa que este livro não é para você. Acabei de usar uma técnica com você. Continue lendo e eu vou te ensinar como usá-la também. Veja, para muitos essas palavras evocam pensamentos de malfeitores para tirar vantagem do público pobre e desavisado. Mas como bem disse David Ogilvy, a propaganda só é má quando anuncia coisas más. A verdade é que você e eu somos influenciados por essas técnicas todos os dias, em todos os lugares. E quando usado corretamente para anunciar produtos e serviços de qualidade, é perfeitamente legal, ético e moral. Deixe-me fazer uma pergunta. Quando você entra em uma concessionária de automóveis, você realmente acha que está simplesmente batendo um papo com o vendedor? Desculpe, você não está. Um vendedor habilidoso é um mestre em estratégias de comunicação psicológica. Provavelmente você não é. E o objetivo do vendedor é mudar você de observador para comprador. Veja, enquanto você está sentindo a brisa, admirando a pintura linda e brilhante, respirando o estofamento de couro aromático e babando no motor de 400 cavalos de potência, aquele vendedor simpático está lendo você como um livro. Goste ou não, ele está conduzindo você por uma série de etapas deliciosamente persuasivas, que são rápidas e continuamente adaptadas a cada resposta sua, e você nem percebe. Porque eu apenas disse conduzindo você, em vez de forçando? Foi intencional? Ah, sim. Explicarei em detalhes mais tarde neste livro. Se você disser A, ele dirá B. Se em vez disso você disser C, ele pulará para D. Não há muito que você possa fazer para surpreendê-lo. Ele já viu tudo isso antes. Ouça, o objetivo dele não é ser seu amigo. Também não é acabar com seu dia com conversas agradáveis. O objetivo dele é que você assine um contrato forte e legal, o ato que coloca dinheiro no bolso e comida na mesa. Mas não se assuste, é disso que se trata, é claro. E se você estiver feliz com sua compra, talvez compre o próximo carro dele. Provavelmente, ele não terá que trabalhar tanto na segunda vez. Da mesma forma, o objetivo da propaganda não é entreter, mas persuadir os consumidores a gastar milhões, talvez bilhões de dólares todos os dias em troca de produtos e serviços. E assim como você naquela concessionária, a maioria dos consumidores não sabe nada sobre a pesquisa intensiva e a metodologia psicológica que está por trás desses anúncios. Adivinha, eles não deveriam. Esses comerciais que você vê e ouve na TV e no rádio são mais do que apenas uma coleção de palavras e sons. Eles são amálgamas elegantes de estratégias de comunicação projetadas para mover você de sua mentalidade atual de observador para a de comprador. Você sabia que equipes de psicólogos especializados em consumidores costumam consultar agências de publicidade para ajudá-las a construir anúncios que afetam poderosamente os consumidores em nível psicológico, até mesmo subconsciente? É verdade, mas não se assuste. É disso que se trata a publicidade. E se você estiver satisfeito com sua compra, talvez compre novamente. Veja, a publicidade é um subconjunto da comunicação. As vendas são um subconjunto da publicidade. A persuasão é um subconjunto das vendas. E a psicologia é um subconjunto da persuasão. Cada um é uma parte do outro. E tudo leva de volta à psicologia, o estudo da mente humana. Mas eu só quero manter os bons cidadãos informados, Michael. Não quero influenciar ou persuadir ninguém. Besteira!
Eu vou mostrar isso. Vamos supor que você seja dono de uma pizzaria. Isso é verdadeiro. Não importa o tipo de negócio que você opera. Imobiliário, médico, advogado, carpinteiro, consultor online, empreiteiro, qualquer coisa. Se você realmente não quer persuadir ninguém, então por que não está veiculando anúncios que simplesmente indicam o que você vende, o preço e seu endereço, site e número de telefone? Como este. Vende-se pizza. R$ 29,99. Rua Mozzarella, 135. Telefone 01 01 01 01. Você não faria isso em seu anúncio. Por que não? Eu vou te dizer. Porque você não ousa querer que os clientes em potencial decidam se querem ou não comprar suas pizzas. Você prefere decidir por eles. Isso é persuasão. Você prefere dizer a eles como se sentem em relação à sua pizza. Isso é influência. O resultado é que eles compram, compram e compram. Esse é o resultado final dessa persuasão e influência. Estudar psicologia para aumentar a eficácia de seus anúncios não é mal. Simplesmente ensina a você o que as pessoas desejam, como eles se sentem sobre o que desejam, por que agem dessa maneira. E depois de saber disso, você pode compreender melhor como satisfazer seus clientes, influenciar mais pessoas a comprar, colocar seus produtos de qualidade nas mãos de mais pessoas e ajudar a adicionar mais satisfação às suas vidas. Veja, eu acabei de usar muitas dessas técnicas com você. Afinal, não é tão ruim, é? Não se você começar com um produto de qualidade. Claro, influenciar mais pessoas a comprar um produto ruim, que normalmente se autodestrói na primeira semana de posse, é outra coisa. Você não precisa de psicologia. Você precisa de uma dose de ética. Acima de tudo, se você sofre por ser muito tímido em sua publicidade, como a maioria dos anunciantes hoje, este livro vai lhe dar uma grande chance de mudar o jogo de uma vez por todas, mesmo que você não saiba por onde começar. Pronto para se aprofundar? Vamos lá! Parte 1. Fundamentos. Os segredos para quebrar a barreira mental, conversar com o cérebro reptiliano e criar mensagens fisiologicamente impossíveis de serem ignoradas. Como destruir a barreira mental, conversar com o cérebro reptiliano e assumir o controle emocional. Como forma de gerar mais valor para você e para que não deixemos nenhuma informação valiosa de fora, eu vou reproduzir aqui um trecho do meu livro de copywriting sobre esse assunto. Não faz sentido reescrever do zero algo que levou quase 3 anos de pesquisa, catalogação e muitos testes para ser escrito. Aqui está a parte mais importante. Para entender como realmente influenciar, persuadir ou até mesmo manipular alguém, precisamos dar um passo atrás e entender como a mente humana realmente funciona e como podemos usar essa informação a nosso favor. Para compreender isso de forma prática e inteligente, vamos começar por os 3 tipos de cérebro e os estímulos que ativam o desejo, criam curiosidade e secretamente forçam as pessoas a agir. O nosso cérebro é dividido em 3 partes: cérebro intelectual, neocórtex, cérebro emocional, sistema límbico, cérebro instintivo, sistema reptiliano. 1. Cérebro reptiliano. Responsável pelo nosso instinto de sobrevivência, lutar ou correr. Nossos estímulos primitivos de autopreservação. Por essa razão, ele é o grande decisor se algo merece nossa atenção ou não. Se a mensagem for aceita pelo cérebro reptiliano, ela continuará sua viagem pelos outros 2 cérebros. A maioria das barreiras são criadas pelo cérebro reptiliano. Na dúvida, a mensagem não passa. Por exemplo, imagina que você está em um grande evento lotado. De repente, o seu nome é chamado no alto-falante. Você sente medo, raiva, coração acelera, você fica nervoso. Esse é seu instinto de sobrevivência entrando em ação. Você não tem o controle da situação e por isso não consegue pensar em outra coisa durante aqueles minutos que é chamado. Ou seja, atenção total. 2. Sistema límbico. Responsável pelas nossas emoções e comportamentos sociais. Aqui, nosso cérebro faz o gerenciamento da maneira mais apropriada que devemos agir de acordo com cada situação. Ao contrário do cérebro reptiliano, que é mais reativo à situação atual,
O sistema límbico faz a utilização de memórias anteriores com relação àquela situação para definir qual o sentimento adequado e qual o comportamento ideal. É aqui que 90% dos gatilhos mentais são ativados. Por exemplo, imagine que você está sentado assistindo uma peça de teatro. Você dormiu boa parte da peça e não gostou muito da apresentação. Mas, ao final, toda a plateia fica em pé aplaudindo fervorosamente o espetáculo. Você ficará sentado ou em pé acompanhando o comportamento das outras pessoas? Esse é o sistema límbico em ação, regulando nossos comportamentos sociais baseados no contexto social. 3. Neocórtex. Nosso cérebro mais recente que entra em ação para processos de tomadas de decisões mais importantes ou para momentos de aprendizagem. O neocórtex quer entender a situação como um todo, ver os detalhes, entender a lógica do que está sendo dito ou apresentado. Ele é o responsável pelas conexões neurais, faz o cruzamento das informações que tem como objetivo fixar determinado conhecimento. Por exemplo, imagine que você voltou do teatro e decidiu entender por qual razão as pessoas gostaram tanto daquela peça. Então você assiste um documentário sobre a história daquela apresentação e começa a entender, por exemplo, que os movimentos realizados no show foram criados há muitos anos, são de difícil execução e exigem anos e anos de treino. Após entender o quão complexo foi aquela apresentação, você passa a dar uma importância maior para o que assistiu. Esse foi o neocórtex em ação. A melhor maneira de conseguir a atenção total do ser humano consiste em conversar com os 3 cérebros. Porém, para conseguir ter acesso ao sistema límbico e ao neocórtex, você precisa chamar a atenção do cérebro reptiliano. Precisa quebrar a barreira mental. Esse é o nosso grande desafio. Esse talvez seja um dos tópicos menos conhecidos na maioria dos profissionais de marketing e vendas. Essa é uma das razões pelas quais muitas peças publicitárias e cartas de vendas têm se tornado cada vez menos interessantes e gerado cada vez menos resultados. É por não ter esse conhecimento que muitas das pequenas empresas investem em anúncios que não irão gerar resultados, palestras que as pessoas vão embora sem comprar nada e vídeos de vendas gravados com equipamentos de última geração, porém que são ignorados logo após os primeiros minutos. Durante toda essa leitura, você terá nas suas mãos um manual de como conversar com o seu público, de uma maneira fisiologicamente impossível de ser ignorada. Uma conversa mental que manterá o seu público acordado e preso à sua mensagem do começo ao fim. Você será capaz de fazer isso quando descobrir como conversar com o cérebro reptiliano do seu público. Os estímulos para a ativação do controle mental e o processo de tomada de decisão. Certamente você já percebeu que estamos preparando toda a base que você precisa para não apenas criar comunicações que realmente funcionam, mas principalmente poder replicar isso. Estamos preparando a base, a fundação. É como a construção de um edifício, em que primeiro preparamos toda a base antes de começar a erguer as paredes. Nós já cobrimos muito até aqui. Estou me esforçando ao máximo para manter uma linguagem simples. Perceba que aos poucos estamos passando por conhecimentos que você só encontra em programas avançados de copy. O que vou compartilhar com você nas próximas linhas pode mudar completamente a forma como você foi ensinado a lidar com estímulos mentais e o processo de tomada de decisão. É importante que preste muita atenção nestas palavras. Isso dará sentido prático para tudo o que vimos até aqui. Talvez você esteja se perguntando, então por que você simplesmente não apresentou isso de forma direta? Ficará claro depois da leitura que sem essa base que construímos até aqui, você não conseguiria compreender o sentido completo do que está prestes a ter acesso. Peço que anote e mantenha o que veremos em um lugar visível, onde possa usar como consulta todas as vezes que for escrever ou gravar. O mapa das emoções e as palavras gatilho, capazes de criar emoções, ativar sentimentos e fazer o leitor divagar. Esse capítulo talvez seja um dos capítulos mais densos. Eu vou me esforçar ao máximo para deixar tudo o mais simples possível, sem perder a essência. Combinado? Eu peço que pegue papel e caneta para não perder nada. Assim você pode ir anotando os insights e sacadas, à medida que eles surgirem. É importante que você entenda o que veremos aqui. Não compreender isso pode ser um preço alto demais para o seu negócio. Portanto, não hesite em voltar no conteúdo se sentir a necessidade de fixar algum conceito.
Tente não passar para o próximo capítulo sem compreender o que veremos logo abaixo. Está preparado? Em 2014, cientistas da Aalto University realizaram um estudo sobre o papel que as emoções têm em nosso corpo e mente e como determinadas palavras podem ativar determinados sentimentos. Esse talvez seja um dos estudos mais relevantes sobre o papel que as emoções têm no processo de tomada de decisão e como isso é manifestado em nosso corpo. Eles concluíram que os sentimentos emocionais estão associados a estímulos sensoriais corporais, que podem estar no cerne da experiência emocional. Eles afirmam ter encontrado a chave para finalmente entender como determinadas palavras, pensamentos e sentimentos são processados pelo cérebro e manifestados no corpo. Os resultados desse estudo geraram uma série de precedentes de novas descobertas, desde tratamentos de doenças como depressão, transtornos pós-traumáticos e uma série de outros estudos complementares. O que é importante para a gente aqui é entender que existem determinadas palavras que ativam determinados sentimentos. Esse conjunto de palavras são chamadas palavras-gatilho, não gatilhos mentais, palavras-gatilho. Muitas dessas palavras já vêm sendo usadas há décadas para estimular determinados sentimentos que fazem as pessoas agir de uma determinada forma. No entanto, até este estudo tudo era feito de forma empírica. Em outras palavras, tentavam repetir o que funcionava na tentativa de manter a fórmula. Hoje isso pode ser usado de forma premeditada e, mais do que isso, você tem um mapa sobre quais palavras despertam determinados sentimentos. Você tem noção do poder que tem isso? Empresas de marketing e vendas têm usado essa informação como nunca para atrair mais clientes e vender muito, muito mais. Agora elas sabem como ativar qualquer sentimento usando uma combinação específica de palavras. Não é minha pretensão aqui aprofundar no assunto. Vamos utilizar apenas o que é relevante para o nosso propósito. Caso você queira ter acesso ao estudo completo, aqui está o link: Bodily Maps of Emotions. Se deseja saber exatamente como usar essa informação para criar mensagens de vendas altamente persuasivas, dê uma olhada na página 70 do meu livro de Copywriting. Antes de aprofundar, eu preciso dar um aviso. É crucial que você use isto para o bem. O que você está tendo acesso aqui pode controlar grande parte das emoções e sentimentos das pessoas. É importante que você use isso com responsabilidade. Se você não concorda com isso, pare de ler aqui. Por favor, não continue. Aviso dado, vamos dar uma olhada no mapa corporal das emoções e entender os sentimentos que são ativados por determinadas palavras. Observe no mapa acima a reação que cada emoção, sentimento, desperta no corpo humano. Quais regiões são mais ou menos afetadas? Por exemplo, raiva. Se pegarmos a imagem de alguém que está com raiva, o que acontece? Observe as áreas claras. Imediatamente o sangue corre para as mãos e para a cabeça. Quando a pessoa está com raiva, o cérebro entende que ela precisa estar pronta para o combate. A atividade nas mãos e no cérebro ficam mais intensas. Se pegarmos a imagem de felicidade, o que está acontecendo? Veja que o corpo todo está iluminado. É por isso que dizem que a felicidade é remédio para a alma. O corpo inteiro é ativado. Imagina poder usar esse mesmo conjunto de palavras quando for vincular o próximo anúncio ou conversar com seus clientes. Agora vamos dar uma olhada na imagem de uma pessoa com vergonha. Observe que o sangue tende a ir para as bochechas. Esse é o motivo de as bochechas ficarem vermelhas. Se pegarmos uma pessoa com ansiedade, o que está acontecendo? Veja onde a atividade é mais intensa, note que a região do estômago é a mais afetada. Por isso, aquela sensação de angústia. Para muitos, o estômago começa a revirar, o que muitos chamam de borboleta no estômago. Tá, Maicon, agora as coisas começaram a fazer sentido. Mas me diz exatamente como eu uso isso no meu dia a dia, na minha comunicação de vendas. Como eu posso traduzir isso em mais clientes, vendas e mais lucros? Veremos como fazer isso em detalhes nos próximos capítulos. Mas antes disso, pare para pensar por um minuto. Você consegue imaginar para que nível vai seu copy e sua comunicação como um todo de posse dessa informação? Perceba que a conversa agora não é mais sobre headlines poderosas, ou frases matadoras, ou até sobre gatilhos mentais. Você acaba de atingir o nível de pensar o seguinte: espera aí, qual sentimento eu quero despertar? Qual memória eu quero ativar? O que eu quero que o meu leitor sinta? O que eu quero que ele faça agora?
Você começa a sair de uma comunicação de nível básico, aquela que é pura influência e persuasão, com mensagens engessadas, e começa a pensar em uma comunicação a nível de sentimento. Agora você pensa em: espera aí, quais sentimentos eu quero despertar? Qual a sensação que eu quero que a pessoa sinta quando ler a minha mensagem de vendas? Qual o sentimento eu quero que ela tenha ao comprar o meu produto, serviço? Você agora está falando sobre motivação, autodesenvolvimento. Esse é o nível 5. Perceba que nem estamos nos detalhes sobre gatilhos ainda. E você já é capaz de criar comunicações muito mais poderosas. Como mencionei no início, mais do que apenas escrever, você precisa aprender a pensar como um copywriter. E não dá para pensar como um copywriter sem entender os fundamentos, a base para uma boa comunicação. Falar em persuasão, gatilhos mentais, sem compreender o básico sobre psicologia, sentimentos e como a mente realmente processa as informações, é como tentar pilotar um avião sem ter tomado treinamento de voo. Isso nos leva a um outro ponto. Como traduzir esse conhecimento em ação? É exatamente sobre isso que conversaremos nas próximas linhas. A tríade da persuasão e o segredo de Aristóteles para comunicações altamente persuasivas. Aristóteles viveu na Grécia por volta dos anos 400 a.C. Ninguém em toda a história da humanidade contribuiu tanto quanto ele sobre as formas de comunicação, influência e persuasão. Se pensarmos que mesmo depois de 25 séculos de sua existência, toda a base da comunicação segue suas descobertas e ensinamentos, é realmente fascinante. Compreender isso é crucial se você deseja realmente persuadir ou influenciar alguém. Mas por onde começar? O melhor ponto de partida é entendermos a base de toda a comunicação persuasiva, a chamada tríade da persuasão. Observe a imagem abaixo. Vamos olhar um pouco mais de perto para entender melhor como esse tripé realmente funciona. Veja. Cada um dos pilares é composto por uma característica principal. São elas: ethos, pathos e logos. O que isso realmente significa? Vamos começar pelo primeiro. Ethos. Significa que tudo que faz parte do ethos está relacionado ao indivíduo. As características como caráter, credibilidade e confiança. Habilidades, sentimentos e percepções relacionados à pessoa. Pathos. Quando falamos sobre o segundo pilar, pathos, estamos falando de tudo que está relacionado aos sentimentos do indivíduo. Significa que estamos falando de emoção, sentimentos, empatia. Logos. Quando o assunto é o terceiro tripé, o mais importante é entender que esse pilar está relacionado às questões lógicas, conhecimento, razão, lógica. Resumindo, toda a comunicação persuasiva vai girar em torno desses três pilares. Como você verá mais à frente, os gatilhos mentais também são classificados de acordo com esses três pilares, levando em consideração suas características predominantes. Veja que usei as palavras características predominantes de propósito, porque alguns gatilhos podem fazer parte de mais de um pilar, mas sua classificação será baseada no sentimento predominante. Ethos. Relacionado ao indivíduo, a percepção das pessoas com relação ao orador, indivíduo. Pathos. Relacionado aos sentimentos das pessoas, da plateia, dos clientes. Logos. Está relacionado à lógica, razão e conhecimento da própria comunicação. Dominar isso vai poupar muito tempo, energia e dinheiro, além de acelerar o aprendizado. Depois que você realmente compreende essa relação classificação, você não ficará dependente de um tipo de gatilho específico ou de uma técnicazinha de persuasão. Você começará a pensar em pilares, por exemplo. Em vez de pensar qual gatilho eu vou usar agora, você pensa: qual a melhor estratégia agora? Qual pilar eu quero fortalecer? A imagem pessoal, o sentimento dos clientes ou a argumentação? Dentro desse pilar, qual o melhor gatilho a ser usado agora? Percebe como muda o jogo? Agora que você já conhece os pilares fundamentais para uma comunicação altamente persuasiva, vamos à prática, ou seja, dominar os gatilhos e catapultar sua comunicação. Está preparado?